Graças a Deus, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? De pé nós vamos fazer a leitura em Provérbios, capítulo 2. Capítulo 2. E vamos ler do versículo 1. É um capítulo pequeno. Vamos lá. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e segue e esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, eu quero primeiramente cumprimentar o pastor desta igreja, presidente desta convenção, pastor Roberto José, a sua esposa, a sua família, e pelo carinho que sempre é manifestado para conosco e pela oportunidade de estarmos aqui. Deus abençoe ele, também a esposa e a toda esta magna convenção, os obreiros que fazem a obra do Senhor avançar nesse estado. Nós louvamos a Deus pelo bom andamento da obra de Deus, do trabalho do Senhor. Também ao pastor Virgínio, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, né? O pastor Roberto estava me falando aqui do trabalho, e eu fiquei muito admirado da sua pessoa, né? Do amor pela obra e a vida abdicada ao trabalho do Senhor. E a gente não conhece, né? E é bom a gente saber isso. O amor que ele tem, as filhas, todas três dedicadas na obra do Senhor, usando o talento, usando aquilo que recebem aqui para a obra de Deus, né? Isso é muito glorioso, é muito... Sinceramente, me impactou muito a história dele, né? A vida dele, né? Nós louvamos a Deus, sempre eu estou acompanhado com a minha esposa, né? Eu digo para os irmãos que me convidam, às vezes um cantor vai, aí leva um irmão para botar o CD dele para tocar. Aí eu digo, irmão, eu levo minha esposa. Aí é a minha companheira, né? Estamos sempre juntos, 30 anos de vida a dois, estamos ali fazendo a obra do Senhor, em nome de Jesus. E peço também as vossas orações. Estamos em um grande desafio, mas estamos fazendo a obra de Deus. Muito bem. Como a temática é sobre instruir ao sábio, mais e mais, e eu quero começar com esse texto que foi lido. Mas antes, essa obra aqui do pastor Esdras, né? Do pastor Esdras Cabral de Melo, Apocalipse, uma interpretação pentecostal, Bíblia, teologia, doutrina, exortação e esperança, né? Olha aqui, uma obra singular, ele que vem se destacando aí para o público ledor,
com as suas obras espetaculares, escrevendo para a família, para os pentecostais, para os casais, para os jovens. E eu fiz aqui de relance uma leitura. Ele faz uma abordagem usando a escatologia bíblica, fazendo alusão às igrejas da Ásia, bem como o lado histórico, envolvendo também a escatologia, como ela era vista nos pais da igreja, no transcorrer da história. E ele também faz uma análise dos capítulos presentes no livro do Apocalipse, que tratam sobre a escatologia, um livro que, na verdade, revela o desfecho final de todas as coisas. Quem lê Apocalipse sabe que Deus está no controle e que tudo vai terminar conforme Ele quer, novos céus e nova terra, né? Então, aos pastores e aos líderes, recomendamos esta obra. Ele que vem aí como um escritor destacado, já tem obras lançadas pela casa, e os irmãos e os obreiros, tanto aqui como pela internet, podem adquirir essa obra do nosso colega pastor, em nome do Senhor Jesus, né? Queridos, nós vamos seguir aqui. Quando eu estava ouvindo a esposa do pastor Virgínio, ela trazendo a palavra, eu fiquei lá no hotel hoje, falando na pousada, falando com Deus, que essa temática ela envolve esse lado sobrenatural que eu quero falar com os pastores. Aqui tem homens estudiosos, tem obreiros dedicados, mas nós vamos falar sobre 3 razões para buscar a sabedoria. Três razões para buscar a sabedoria. E esse texto que nós fizemos aqui, nunca é fácil pregar em provérbios. Marshall, né, do hebraico, é uma palavra que aponta para máximas, mas eram sabedorias oriundas da palavra de Deus para o povo dele. Mas, diferentemente de você, trata-se de um livro poético, e a poesia hebraica ela difere da nossa, porém, é diferente de você pregar uma narrativa, pregar um contexto histórico. Você está aqui lendo uma passagem de Provérbios, ela não é como uma perícope, que você pega e vem toda encadeada de um pensamento, ligada pelos advérbios que se conectam ali com os substantivos, que isso é muito natural nas cartas de Paulo e no idioma grego, que aí você vê pelos conectivos, pelos substantivos e advérbios, vocês vão ligando a importância da língua para interpretar o texto. Mas o hebraico, além de ser uma língua diferente, é uma língua oriental e também é uma língua que é levada mais para o campo da vivacidade. Então, quando se chega em Provérbios, há muitas colocações em Provérbios que elas não têm como ser bem encaixada dentro do nosso português quando se lê o hebraico. E a gente tenta colocar algumas pontuações sobre esse destaque. Por isso que há temas em Provérbios que são debatidos ainda hoje por grandes estudiosos, porque envolve essa particularidade, né? Então, quero louvar a Deus também pela vida dos preletores que pregaram, me anteciparam. Eu queria ouvir todos. Quando eu cheguei, me chamaram ali para uma entrevista, por isso que eu não estive na mensagem do pastor anterior que ministrou a palavra. 3 razões para buscar a sabedoria. Primeiramente, ninguém pode negar a excelência da sabedoria. Todos nós sabemos do seu valor, tanto na vida secular, como também na vida espiritual. É claro que quando eu estou falando de sabedoria, eu posso tê-la na sua amplitude humana. Uma pessoa sábia, uma pessoa culta, ela pode ser caracterizada, adjetivada com a sabedoria, que faz com que ela tenha experiência adquirida, quer seja nos bancos acadêmicos, quer seja pela experiência da vida. Então, a sabedoria, ela faz parte de um contexto secular. Quando nós atentamos para a própria história filosófica, vem de Sócrates. Eu vou citar aqui só para conectar, mas eu não vou falar de filosofia, é só para conectar. Sócrates, ele dizia: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Quando ele dizia isso, ele estava dizendo que uma vida sem pensar, sem refletir, sem sabedoria, ela não pode ser vivida. Ninguém vive a vida por viver. Essa era a ideia dele, de Sócrates.
Quando você chega no próprio Aristóteles, quando a história mostra isso, ele dizia que todos os homens, por natureza, desejam saber. Nós somos seres formados com inteligência, com intelecto, com razão, então nós gostamos de saber. E como o ser humano é esse ser que quer saber, então ele usa a sua razão, ele usa a sua inteligência. E nisso está presente a sabedoria secular. Quando você chega no René Descartes, quando se usa o ego cogito, penso, logo existo, ele estava tratando de um método que quanto mais você duvida, mais você chega ao conhecimento da verdade. Há um certo teólogo que diz que um dos homens mais crentes do Novo Testamento foi Tomé. Ao contrário do que nós julgamos, né? Tomé disse, se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar, eu não vou crer. Ele não estava duvidando de Jesus. Por isso que Jesus marcou um momento para estar com Tomé. E ele falou uma das verdades mais lindas do Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Porque ele não queria viver das experiências dos outros. Tem crente que só sabe viver daquilo que os outros contam. Veja que quando você lê João capítulo 4, o povo que voltou para a mulher samaritana, eles disseram, porque ela disse assim, vinde ver de um homem que disse tudo sobre a minha vida. Aí eles voltam e dizem a ela, olha, não é mais pelo que você disseste, mas nós temos visto e crido que ele é o Messias, o Filho de Deus. Melhor do que as experiências dos outros é você viver a sua própria experiência com Deus. É muito importante ouvir os outros contar, falar, mas é muito importante quando você mesmo tem a sua experiência com Deus. Já Emmanuel Kant, ele dizia que a mente ela vive em um conflito. Por que Kant dizia isso? Na sua obra, A Crítica da Razão Pura, da Razão Prática, aliás, ele dizia que a nossa razão ela é bombardeada, ela é assediada pelas questões que nos circundam, ou seja, tudo a nossa razão ela quer compreender. Mas há uma coisa muito interessante em Kant, que ele diz o seguinte, essa razão ela é ínfima, essa razão ela é pequena. O homem, apesar de agigantar sua razão, achar que ele sabe de tudo, mas a razão humana ela é fragmentária, ela é escassa. O próprio Kant dizia que ela era limitada. Ele falava, há coisas que a razão humana não pode explicar. Então nem tudo pode ser explicado pela razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sabedoria humana, ela é analítica, ela é crítica. Ela, na verdade, busca aquilo que é trivial, aquilo que é deste mundo. Então, quando você atenta para essa sabedoria secular, ela está presente. Agora, ao contrário da sabedoria que vem de Deus. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo. A palavra Hokma, que é um substantivo hebraico, Hokma, às vezes você vai ver aí as traduções, coloca com kamatz, que é um som de A, mas não é A, é um O. Hokma é a palavra sabedoria. Veja que na essência, essa palavra Hokma, ela quer dizer administração, sabedoria para administrar assuntos religiosos. Tem pastor que ele pode não ser um homem de Deus, mas ele ser um bom administrador na igreja. Ele pode ser simplesmente um homem que administra bem uma construção, administra bem as pautas das reuniões, mas ele não tem o lado piedoso. Então veja que o Hokma, ele pode estar atrelado a assuntos religiosos, sem que na verdade a pessoa tenha na essência a sabedoria que venha de Deus. Quando você pega essa palavra Hokma, que aparece aí no texto hebraico, ela fala de habilidade, ou seja, para a guerra, ou seja, na perícia médica, tem médico que tem formação acadêmica e tem médico que tem formação acadêmica e tem a habilidade para desenvolver aquela função. Então ele tem essa sabedoria. A mulher que administra a casa, que são as nossas irmãs, também são dominadas pelo Hokma, porque em Provérbios 14 a Bíblia diz, a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Veja que ele usa essa palavra também para as mulheres. Então, essa palavra ela é ampla, ela é muito no seu conhecimento,
ela tem muita amplitude. Porém, como nós estamos falando para pastores, estamos falando para líderes, a sabedoria espiritual é outra coisa. É outro nível. Veja que quando nós lemos a palavra de Deus em Êxodo 31, 1-6, depois disto, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu chamei a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito, e de sabedoria, e de ciência, para trabalhar com bronze, com ouro, com a prata. Veja que ele já tinha a sabedoria secular, o conhecimento secular. Porém, para mexer com o tabernáculo, tinha que estar cheio da sabedoria de Deus. Nenhum líder, nenhum pastor pode ousar tentar administrar as coisas de Deus só com a sua sabedoria. Eu não posso chegar aqui pensando que as coisas de Deus, elas vão ser feitas na obra dele só porque eu sou acadêmico em Harvard, só porque eu sou acadêmico em Cambridge, só porque eu sou acadêmico lá na Alemanha. Não pense assim. Eu li de um teólogo que diz que quando Deus salvou Paulo, ele virou Paulo de cabeça para baixo e sacudiu toda a tradição velha do judaísmo e levantou. Aí Paulo disse assim: quem é ele? Eu sou Jesus. É a partir daí que Paulo presta, porque pastor que faz a obra sem conhecer quem é Jesus, o trabalho dele não vai prestar. Só presta se conhecer quem é Jesus. Porque quando você entra na obra, Deus te enchendo é uma coisa, quando você se enche é outra coisa. Não é assim? Quando você chega aqui na obra de Deus, cheio de Deus, às vezes até você pode se orgulhar, e a gente vai falar disso. Eu li um autor que ele dizia o seguinte: há muita gente que tem cheio o intelecto, há muita gente que tem cheio a sua mente, mas não tem cheio o coração. Veja que lá em 1 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que a ciência incha. Quando é que a ciência incha? Quando ela é só tua. Quando ela é só tua, ela incha. Agora, quando tu não sabe fazer, que é Deus quem te ensina a fazer, aí tu depende dele, não tem como tu inchar. Entenderam como é as coisas? Eu posso ler muitos livros de teologia e me inchar, mas eu vou chegar aqui na frente só citando bons teólogos para vocês. Disse Strong, disse Charles Rogers, disse F.F. Bruce. E aí vocês podem ser só livro de biografia, que nem professor de pedagogia, que ele fica dizendo, né? Diz o fulano, diz o fulano, diz o fulano. Agora, quando é Deus que te enche, aí é diferente. Aí veja que Bezalel sabia muita coisa, mas na obra de Deus, para bater um prego, tinha que ser Deus dizendo: era aqui que tu tem que bater. Entendeu? Ele sabia de muita coisa, mas para brilhantar o ouro, Deus disse: quem vai te ensinar sou eu. Não quero como tu faz lá. Aqui é do jeito que eu faço. Quem glorifica a Deus? Então veja que a sabedoria pastoral é outra coisa. Não é porque eu sei muito. Se vocês analisarem Atos, observem bem que os apóstolos disseram, está lá em Atos 6,3. Nós nos dedicaremos no quê? Para fazer a obra de Deus? Na oração e na palavra. Raimundo de Oliveira escreveu um livrinho há muito tempo, ele dizia: se não tiver oração e palavra, é só almoxarifado. Se não tiver oração e palavra, é só um doutor universitário na igreja. E quando entrar um endemoniado, quem é que vai expulsar? E quando vier, nós ouvimos aqui a irmã falar de milagre agora há pouco. E quando vier uma pessoa carente de Deus, quem é que vai falar? Só se estiver cheio de lá. Quando você pega 1 Reis capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão era um Iélede. Iélede é um menino. Só que Salomão não era menino, ele já era até casado. Veja a pequenez de Salomão. Quando ele vai orar, capítulo 3, ele tem um sonho, e ele está em Gibeã, ele vai orar. Então Deus dá para ele: pede-me o que tu queres. Os senhores sabem da história. Pede-me o que vocês quiserem. Ele disse: tudo bem. Ele disse: Senhor, está lá no verso 9, 3:9 de 1 Reis. Ele disse: Senhor, eu só te peço uma coisa: me dá um coração entendido, para que eu saiba julgar o teu povo. E me dá discernimento,
para que eu saiba julgar entre o bem e o mal. Olha por que Deus gostou de Salomão nesse negócio. É porque ele diz assim: porque quem pode cuidar desse povo que é teu? Vocês entenderam? Quem pode cuidar desse tão grande povo que é teu? Aí a Bíblia diz que ele amava o Senhor. E quando ele disse isso, Deus disse assim: eu gostei da tua palavra. Porque o Senhor pediu sabedoria para administrar o meu povo. O pastor pode ser analfabeto, o pastor pode não falar inglês, o pastor pode não falar francês, mas se ele joga o joelho no chão de madrugada e diz: me ensina a cuidar do teu povo, Deus ajuda. Quem glorifica a Deus? Porque quando se lê Tiago 1,5, ele está escrito, ele disse assim: se alguém tem falta de sabedoria, como é que diz lá? Vamos lá, diga bem forte, como é que diz? Peça a Deus. Tem dia que a gente estuda tanto, lê tanto e vê diante de dificuldade que não tem como fazer, é aí que você recorre à sabedoria de Deus. Mas vamos analisar o texto, olha aqui. Vamos ler comigo, para a gente pegar a essência. Todos os pastores e obreiros, vamos ler o texto aí comigo. Como é que diz o verso primeiro? Vamos lá. Mas vamos ler juntos todos. Filho meu, se aceitares o quê? Marque aí as minhas palavras, marque essa expressão, palavras. Depois diz o que mais? Se esconderes contigo os meus, marque mandamentos. Agora veja bem, agora olhe para mim aqui. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui, por que eu devo buscar a sabedoria? Qual é a primeira causa, a primeira razão? A sabedoria, ela vai te levar ao conhecimento de Deus. Ouçam bem isso. Quando Salomão começa esse texto, ele começa dizendo assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Essa palavra que eu pedi para os senhores marcarem, todas as vezes que você lê o Velho Testamento, diz assim: assim diz o Senhor, ou falou o Senhor. É essa mesma palavra aqui no hebraico. Omer é o verbo dizer. Só que aqui eram palavras ditas por Deus. Então veja que a leitura ela é importante pela seguinte razão: filho meu, se aceitares as minhas palavras, digam comigo, palavras. Aí ele diz: se esconderes contigo o quê? Os meus mandamentos. Veja que essa leitura, ela é seguida por muitos verbos. Depois você vai marcar em casa. Olha o primeiro verbo, aceitar. Segundo verbo, esconder. Terceiro verbo, fazer. Quarto verbo, inclinar. Quinto verbo, clamar. E você tem aí o sexto verbo no verso 4, buscar. O que o escritor ele está mostrando aqui para nós, a primeira razão de se buscar essa sabedoria, é que ela nos leva ao conhecimento de Deus. Só que para levar ao conhecimento de Deus, ele está dizendo: você tem que aceitar as minhas palavras. Essa expressão palavras está falando da revelação. É a revelação. Aceitares as minhas palavras. É a revelação. Quando você vem para o mitzvah, que é mandamentos, a palavra mandamentos está mais relacionada com a parte prática. Agora veja bem, ele diz: se você crê nas minhas revelações, e se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês esconderem, se vocês fazerem, se vocês inclinarem, se vocês clamarem, se vocês buscarem. Isso aqui é interessante, porque aqui o aluno está figurando como um discípulo que quer aprender. E quando ele quer aprender, o texto está mostrando como é que ele vai chegar no versículo 5. O conhecimento de Deus. Veja bem, o conhecimento de Deus. Então, quando ele diz: olha, se vocês ouvirem as minhas palavras, guardarem os meus mandamentos, se inclinarem, fazerem, cumprirem,
Vocês vão chegar aqui ao nível do conhecimento. Olha o que ele diz. Então entenderás o quê? Vamos lá. Então entenderás o quê? O temor do... E acharás o conhecimento de quem? De Deus. Você pode fazer o maior curso e o melhor curso teológico. Não quer dizer que você tem conhecimento de Deus. Você tem conhecimento de livro falando sobre Deus. Você pode estudar a Bíblia toda. Não quer dizer que você tem o conhecimento de Deus. Católico estuda a Bíblia. Budista estuda a Bíblia. Feiticeiro estuda a Bíblia. Maconheiro estuda a Bíblia. Bandido estuda a Bíblia. É. Ateu estuda a Bíblia. Fui pregar numa cidade, eu não vou dizer o nome, e eu estava tomando café, 3 da manhã na casa desse irmão. Aí o irmão, ele é da Polícia Federal, e ele disse para mim, pastor Oziel, eu fico na parte da polícia só para ficar ouvindo os telefonemas e tudo. E de repente eu escutei, na investigação, eu escutei uma pessoa dizendo assim, minha filha, ora por mim, ora ao teu Deus, que a carga tem que passar lá na Polícia Federal. Se passar, minha velha, esse Deus que tu serve, se tu orar a ele te ouvir, e eu passar com essa carga de droga, eu vou dar uma casa para tua mãe. Ele disse, pastor, eu estou lhe contando porque eu não acreditei. E eu disse, aí? Ele disse, passou. Aí depois ele disse, minha velha, Deus ouviu tua oração. Preste bem atenção, o que eu quero dizer aqui para os senhores. Tem muita gente pregando Bíblia, mas é diabo puro. É. Não é você, olha para mim aqui, ó. Não é só pegar a Bíblia e decorar versículo. Olha o que o escritor está dizendo. Filho meu, se tu aceitares as minhas palavras, vamos lá, diga bem forte. Se tu aceitares as minhas e guardar os meus, e se tu atentares para a minha sabedoria, lá vai. Qual é a primeira coisa? Vamos lá, bem forte. Qual é a primeira coisa? Vamos lá, bem forte, só quem tem boca. Qual é a primeira coisa? Mas não é só palavra. O que ele está dizendo? Filho meu, se aceitar. Eu quero é ver crente que aceita a palavra. Não é ler palavra. Não é ler. É porque se a vagabunda está lendo isso aqui mostra para ela, tu não vale nada, bicha ruim. Tu é cachorra, tu é bandida. A Bíblia está mostrando. E ela vai aceitar? Se o bandido pega, 1 Coríntios 6,10, ficarão de fora os ladrão, efeminado. Aí o efeminado está lendo e diz, eu sou efeminado. Será que ele aceita? Vamos lá, hein? Não, vamos lá, tu aceita. O negócio é, eu amo essa Bíblia, eu amo essa Bíblia. Tu só ama até enquanto ela não te ataca. Mas na hora que ela te ataca, às vezes está aqui dentro da igreja, é um irmão conceituado, auxiliar tradicional, mas é ruim. Aí pronto, aí a gente fica passando a mão. Aí quando ele vai para Corinto, Paulo diz, eu já mandei esse anátema ir para o inferno. Está aqui. Não sou eu não, meus irmãos. É ela. Aí será se tu quer isso aqui? Hein? Se há. Vamos lá. Se. Diga bem forte, se o quê? Então não é só ler. Um pastor que está lendo a Bíblia. Um dia um irmão chegou para mim, um pastor disse, pastor Zé, você é muito pesado, porque todos nós temos falhas. Eu disse, é mesmo. 1 Timóteo 3 diz, se alguém aspira o episco, excelente obra. Aí ele vai metendo, ataca até ele chegar. Marido de uma.
Tu aceita isso aqui? Me diz se tu aceita. Bora, irmão. O língua grande aceita isso aqui? O fuxiqueiro aceita isso aqui? O namorador aceita isso aqui? E deixa eu te dizer uma coisa, quando o Santo Agostinho foi se converter, ele pegou o texto que falava mais da severgonhice dele. Aí quando ele leu, ele fechou. Eita, está falando da minha vida que eu não presto. Abriu de novo, eita! E ele começou a chorar. A questão é se tu aceitar. Não é carregar ela debaixo do braço. Cadê a Bíblia? Levante ela aí, só quem tem Bíblia. Só quem tem Bíblia. Diga bem forte comigo, se aceitar ela. Diga, se aceitar ela. Aí ficam os doutores liberais. Se você ler o Rudolfo Bultmann, ele vai dizer, tá velha, vamos desmitologizar. Aí no seminário fica um bocado de doutor. Ele está certo, isso aqui tem que retirar. Linguagem antiga, ultrapassada. Vamos tirar. Conceitos que não cabem mais na modernidade, vamos tirar. É assim ou não é? Pronto. Cada um buscando. Agora, onde é que você já leu na Bíblia? Meu pai sempre dizia, todo livro joga para a Bíblia, mas a Bíblia não joga para nenhum livro. É ou não é? Você nunca vai a Bíblia dizer, disse o pastor Antônio Gilberto. Tem aqui na Bíblia? Me diga se tem. Hein? Diz o Strong, tem aqui na Bíblia? Tem? Diz o Schaeffer, tem? Vocês podem observar que hoje a maioria das pessoas que estão discutindo é só dizendo, diz o teólogo fulano. É assim ou não é? Diz o teólogo. Ele não cita um versículo. Aí um irmão estava discutindo com um irmão de uma igreja que guarda o Shabat. E aí o irmão dizia, a Ellen White diz. E o irmão dizia, mas diz a Bíblia. Mas o Bulhão diz, mas diz a Bíblia. Aí ele citou um bocado de estudioso. Quando ele chegou em casa, ele foi tomar o café, foi fazer o almoço. A mulher botou o almoço, aí ele disse, vixe, eu discuti com Deus. Aí a mulher dele disse, tu viu Deus hoje? Ele disse, não, foi o irmão da Assembleia de Deus. Eu citei um monte de escritor e ele só dizia, diz a Bíblia, 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 diz a Bíblia. Até para o diabo, Jesus nunca citou uma tradição judaica, Mateus 4. Aí o diabo chegou e disse, tu está com fome? Faz pão. Ele disse, Satanás, tu não vem. Tu sabe que diz a Bíblia, Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive, mas de toda. Levanta essa tua Bíblia e diz, se tu aceitares. Aleluia. Aleluia. Lutero dizia que se você for um paciente da Bíblia, você tem a melhor saúde. Se for um paciente da onde? Que tem irmão que até gosta só para dizer que vai em médico. Sei como é isso aí tudinho. Você não vê pobre dizendo assim, pobre, pobre. Eu fui no meu médico. Tem? Mas toda pessoa rica está crente, irmão, que quer se amostrar. Olha, esses dias eu fui no meu médico. É. Não é assim? Aí bota uma comida e a irmã... Agora virou moda, né? Tá moda. Eu estou achando é bom porque a gente está poupando um bocado de coisa. Carne, açúcar, né? Porque tem uns irmãos, irmão, não coma açúcar, pastor. Acostumado, irmão. Mas agora porque tem a nova moda, aí todo mundo cai na moda. Aí a pessoa, por que você ainda não come mais farinha pulba? Torresmo, frito. Não, meu nutricionista... É assim ou não é? Meu nutricionista... principalmente as irmãs. Eu fui essa semana, né? Meu Deus, né? Lutero diz que aqui está o melhor médico para a alma.
Mas você nunca vê um crente. Irmão, tu parece que mudou, deixou de ser fuxiqueiro. É, irmão, meu médico. A melhor receita para a alma. A melhor receita para a vida. Você não vê um crente dizendo, porque Paulo foi um personal trainer. Paulo foi. Ele disse o exercício físico para o quê? Para pouco. Aí ele falou do exercício. Você não vê um irmão dizendo, irmão, da agora em diante eu quero só fazer piedade, porque Paulo disse que o exercício físico. O problema é se eu aceitar. Lutero dizia que diante da Bíblia, seja paciente. Deixe ela falar e aceite o que ela está dizendo. Porque se tu aceitar isso aqui, ô meu irmão, se tu aceitares isso aqui, é por isso que Jeremias disse, na hora que eu encontrei essa palavra, eu comi. Ezequiel disse, eu peguei, Deus mandou eu comer. Era doce e desceu rasgando, mas eu comi. Quem está comendo ela? Aceita o que ela diz. Vamos lá, olha o que ele prossegue dizendo. Filho meu, isso aqui é lindo, gente. Vamos lá, nós vamos chegar aqui num nível, meus irmãos, num nível tão forte. Olha o que ele diz. Vamos lá, bem forte. Qual é a primeira coisa que ele disse que é para fazer o quê? Aceitar as minhas e botar em prática os meus, fazer o que ela diz, se inclinar diante dela, clamar por ela, ouvir a sabedoria dela. Agora olhe para cá, aí ele diz, tu chegarás ao conhecimento. Vamos, chegarás aonde? Tu pensa que tu chega no conhecimento de Deus pela tua lógica humana? Olhe para cá, chega não. É por isso que eu quero chamar aos senhores, por que é bom buscar essa sabedoria? E quando eu ouvi aqui a esposa do pastor Virgínio dando testemunho, depois ele entrou com missões, eu disse, Deus, tu estás confirmando o que eu tenho que falar. Porque aqui ele está dizendo, se aceitares as minhas palavras, olha o verso 5, então entenderás, digam aí os senhores, então entenderás o quê? Não, agora diga bem forte, entenderás o quê? Mas veja bem, vamos dizer os verbos aí comigo, digam comigo. Aceitar. Bem forte, vamos gritar. Aceitar. Esconder. Fazer. Inclinar. Clamar. Buscar. Agora vamos aqui ao caso. Tem algum momento Deus dizendo, olha, se tu achares conveniente, tem? Olha para mim aqui, toda ciência, ela é especulativa. Se a irmã está fazendo psicologia, aí está lá na sala dela, quem já fez, quem faz academia sabe disso. A gente fica, tem dia que eu estou fazendo um doutorado em filosofia. E aí tem dia que eu ligo, que aí o professor entra, lá da universidade, ela no Brasil é a 6ª universidade. Aí eles ficam, eu fico, meu Deus do céu, tanta bobagem quando é crente, fica falando mal da gente. Pega professor velho, não sei da onde, aí diz uma coisa, aí o outro aluno também entra. E eu disse, meu Deus, o que nós vamos fazer com isso aqui? Todo mundo lá dá pitaco, porque é um conhecimento especulativo. Só que eu vou dizer uma coisa, aqui tu não tem que especular nada. Aqui tu não tem que dar pitaco de nada. Tu pode ser doutor aqui, tu pode ser juiz, tu pode ser advogado, tu pode ser doutor em psicologia, tu pode ser doutor em filosofia. Deus não quer aqui tua ideia, tua imaginação, teu pensamento. Ele está dizendo, se tu aceitar, 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 se tu aceitares. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastores, líderes, olhem bem para cá, eu vou fazer uma pergunta.
quem quer chegar aqui ao conhecimento de Deus? Quem quer? Olha, vamos lá. Quem quer chegar ao conhecimento de Deus? Quem quer? Diga, eu quero. Pois qual é o caminho para tu chegar lá? Aceitar. E o que mais? Hein? Tá aí os verbos, olha os verbos, tudinho que nós falamos. Vamos lá. Qual é o primeiro? Depois. 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 E depois? Então não tem esse negócio de tu ficar aqui fechando os olhos. A gente faz porque vocês gostam. A gente tem que fazer. Mas esse negócio de tu ficar aqui, fecha os olhos, vai sentindo, vai. Tem isso não. Isso aí é para quem é budista. Aqui não é negócio para tu fechar o olho não e dizer vai recebendo aqui. Ou tu te inclina, ou tu recebe, ou tu busca, ou tu se rende, ou tu abre o coração para ela. Irmão, aonde foi que vocês já leram aqui Deus pedindo opinião? Me diz. Onde foi que você já leu? Um dia desse eu vi no Teísmo Aberto que eles tratam isso. Ele diz assim, o Deus da Bíblia é um Deus que aprende conosco. Estão com isso aí agora. Chora conosco. Olha, irmão. Chora conosco. O Deus da Bíblia é um Deus que chora conosco. Irmão. Antes de tu nascer. Está lá em Jeremias 1:5. Antes que tu entrasse na madre. Como é que Deus vai pedir conselho para Jeremias? Aí eu ouvi um irmão pregando dizendo, e é bonito, né? Eles botam um teclado, aí, né? Aí ele diz assim, Deus condescendente, aprende conosco. Não é assim? Aí diz assim, aprende conosco, chora conosco. Tem um filósofo que ele diz assim, se Deus chorar com você, Ele é o Deus mais fraco do mundo. Um dia chegou um pregador lá no Coroatá, e aí pregou, e aí fez um movimento na igreja, e todo mundo... Aí uma irmã chegou, por que o senhor não faz nada? Dizendo para mim, porque tem um saliente, né? O senhor também não pula. Eu disse, quem é que vai terminar o culto? Porque vocês tudinho estão caindo, eu tenho que ficar aqui na direção. Hein? É ou não é? Hein? Porque se eu cair também, aí quem é que vai terminar? Que hora nós vamos sair daqui? Pastores, igreja, olhem para cá. Antes que houvesse dia, eu, de eternidade a eternidade, tu és. Quando Moisés disse, Senhor, por que tu vai matar esse povo? Ali era Deus provando Moisés, se ele tinha um coração ou não pastoral. Quem é Moisés para ensinar Deus? Você não lê na Bíblia Deus pedindo conselho para ninguém, porque Ele é Deus. Olha aqui, vamos lá, chegar ao conhecimento de Deus. Pastor, eu queria tanto que Deus me enchesse do conhecimento dEle. Ele quer te encher. Quer ou não quer? Mas vamos ver aí, leiam aí bem forte o verso 3. Não, o verso 3, vai lá. Olha aí, como é que tu tem que buscar. Olha o 4. Se como a prata buscares e como... Então olhe para cá. Quando você lê João 7, 38, 39, Jesus diz assim, quem crê em... Como diz o quê? Vamos lá, diga bem forte. Quem crê em mim como o quê? Ele está pedindo alguma opinião para a pessoa discutir se ele tem duas naturezas?
Ele diz quem crê. Ele está pedindo para alguém saber se ele é de espírito ou é de carne. Ele está pedindo. Ele diz como? Vamos lá, ele diz como? Às vezes a gente fica, eu vejo esse pessoal aí no podcast, né? Como é Jesus? Aí entra ele estudinho, né? Bebendo água, explicando. Veja bem, essas duas naturezas. Irmão, quem é que entende isso? 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da ninguém entende. Isso aqui não é para tu discutir. Isso aqui não é para tu debater. Ou tu aceita ou tu cai fora. Porque isso aqui é palavra de Deus. Agora preste bem atenção uma coisa. Olhe para cá. Isso aqui não é nem conhecimento acadêmico. Pronto, diga comigo também para não esquecer mais. Não é conhecimento acadêmico. Olha aqui o alvo. Olha o que ele diz no verso 5. Então entenderás o temor do Senhor. Aqui não tem nada de academicismo. Por que que a Bíblia é para o negro, para o branco, para o analfabeto, para o chinês, para o japonês, para o maranhense, para o pernambucano? É porque a Bíblia é para revelar Deus. Bíblia não é academicismo. E quando ela entrar em tu, rapaz, se tu aceitar ela, se tu se inclinar para ela, se tu buscar ela, porque é só descendo. Porque quem busca é porque não tem. Sim ou não? Então é só tu descendo. Se tu te inclinar, pronto, aqui o doutorzão. Pode ser doutor, pode ser rico, pode ser juiz. Na hora que ele lê isso aqui, se ele for crente, ele chora. Pode ser a irmã, madame, ela pode usar a melhor roupa que tiver. Mas se ela tiver crença, na hora que ela começa a ler isso aqui, ela chora. Porque isso aqui é palavra de... Aí ele diz, o temor do Senhor. Aqui está falando da espiritualidade. A Bíblia não começa assim. Está lá no capítulo 1, verso 7 de Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da... Não diz a sabedoria. Não começa com a sabedoria. Começa com o quê? Porque quanto mais tu se rende a Deus, sabendo quem Ele é e a grandeza dEle. Eita glória! Eita glória! Oh, irmão, mas é bom. E você sabe, vocês já observaram que quando o médico aceita Jesus, que ele aceita Jesus, parece um meninozinho aí dentro da igreja? É ou não é? Perguntando para o pastor, pastor, e o que é isso? É se inclinando. Mas eu tenho que fazer isso bem aqui. É se inclinando. Do jeito do Nicodemo. Mas como é que é isso? Está lá em João 3. Como é que é isso? O que é Nicodemo? Eu vou voltar para o ventre da mamãe. Tu não é mestre? Olha para mim aqui, ó. Digam comigo, isso aqui não tem lógica. Irmãos, eu estou vendo a cena, Paulo pregando só para gente grande e doutor. Aí um disse assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas quando for perguntar, tem um preso aí? Tem. Ele anda falando que tem um tal defunto. Olha como é que o pessoal diz. Como é que Paulo, naquele nível, andava falando de um tal defunto que afirmava viver? Não tem lógica. É por isso que essa história de que Jesus morreu na cruz em muitas igrejas não está funcionando. O que funciona hoje? Funciona o seguinte, vem para cá, amado. Jesus te entende. Aquele comércio que está quebrando, na segunda-feira ele vai dar um jeito. Aí a pessoa vem. Agora a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. E pelo poder do Evangelho revela a sabedoria que salva. Porque a palavra que nós pregamos, ela é o que, pastores? Ela é loucura, vamos lá. Ela é o que? Loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus.
Quando você pega o Salmo 111, verso 10, ele diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da... E aqueles que temem possuem um bom conhecimento. É quem? É quem teme. Tem gente que tem conhecimento da Bíblia, mas como ele não tem temor de Deus, ele não teme. Por que tem pastor que usa revólver? Tem. Um dia tinha um problema lá na igreja para nós resolvermos. Aí eu chamei: pastores, tal hora eu vou estar lá para nós resolver um problema. O pessoal tinha entrado, quebrado um centro nosso lá, porque mataram uma pessoa na frente. E aí eles acharam que o rapaz do centro tinha que ter dado atendimento, e aí não deu. Aí o pessoal se revoltou e quebraram. E aí eu tinha que ir lá para resolver a questão. Eu fui. Mas aí eu botei no grupo: pastores, eu estou indo para lá, quem quiser ir comigo. Aí pronto, aí chegou um pastor. Dormiu, mas ele não está mais normal não, já saiu. Aí ele diz: vamos lá, pastor Zé? Eu disse: vamos. Preparado? Eu disse: na hora, estou preparado. E tu? Olha aqui. Aí eu disse: rapaz, o que é isso aí, rapaz? Não, senhor. Eu não quebraram, foi tudo lá, eu só vou com a pistola. Eu disse: não, faça isso não. Deus me livre, irmão. Tira isso aí, não vai não, vai não. Irmão, tem homem aí que anda com faca. Tem deles aí que está no ponto para brigar. Não tem o temor do Senhor. Olha para mim aqui, eu vou dizer uma coisa. Quem tem temor do Senhor se inclina. Quem tem temor do Senhor tem espiritualidade. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Mas por que eu falei? Olha para cá. Quem de nós consegue entrar na mente de um espírita e revelar para ele quem é Jesus? Quem? Olha aí. Quem de nós entra na mente de um pistoleiro e diz para ele: rapaz, larga isso? Nenhum de nós. Tu pode ser o homem mais culto do mundo e explicar a Bíblia. Uma vez eu pregando, porque antigamente eu pregava assim. Eu pregando, foi no tempo que eu estava até já de início de namoro com ela ali. E me chamaram para uma festa. Ela, querendo me agradar, e me convidou, que ela era trabalhar na mocidade também, mas o irmão dela. Aí me levaram, eu rapazinho. E nessa época eu estava sendo professor de biologia, eu era professor de biologia. E eu fui pregar. E eu falei tudo do corpo humano, de tudo, para poder chegar que Deus fez o homem. Aí pronto, quando terminou a festa, aí eu vi duas irmãzinhas lá conversando. Tinha um outro pregador também. E aí, o que tu achou dos dois pregadores? Aí faz tempo isso. Mais de 30 anos. Aí uma irmã disse: eu gostei daquele primeiro. Ele entrou assim na Bíblia, rapaz, como quem não queria nada. E Deus manifestou o poder dele. E do moreno? Era eu. Ela disse: não, ele deu uma aulazinha de biologia. Eu li o dicionário Aurélio todinho, quando eu ia pregar. Aí tinha as velhinhas que ficavam: meu Deus, o pastor, o irmão ali está me esculhambando. Porque era tanta palavra difícil que eu citava. Aí eu disse: não, isso não é evangelho. Isso não é. Pastor, não bota força, olha para mim aqui. Não bota força que tu não vai conseguir convencer ninguém. Quando tu fores pregar evangelho, não pensa. Porque tem irmão que fica, até pastor: meu Deus, hoje ninguém se converteu. O Senhor te chamou só para lançar semente. Tu é só semeador. Quem faz ela brotar lá dentro é o Espírito Santo de Deus. Entrega a tua palavra e vai-te embora. Deixa quem quiser ficar com a cara feia, deixa quem quiser ficar ruim, dá o recado e vai-te embora. O povo vai dizer: isso aí é um doido. Não tem lá no GU? Ele entrou e disse: eu tenho a palavra para ti, rapaz. Comandantezão. Aí pronto, porque o homem de Deus é assim, mano, é que nem doido. Quem é GU aqui? Sou eu. Vem cá. No meio só de soldadozão, só general. Aí o pessoal: esse homem é doido. Aí entrou e disse: olha, porque é o seguinte, Deus está dizendo que é contigo, tu pode entrar na batalha, acabar com a casa de Jezabel, com toda essa vergonhice, tu é o homem. Aí pronto, saiu, e aí passou. Aí os homens disseram: o que é que esse maluco
Olha aí, maluco. Nós somos malucos, irmão. Eu vou dizer uma coisa, isso aqui, não pense tu pregar isso aqui no meio da rua, com um negócio de inteligência, que ninguém vai chegar ao conhecimento de Deus. Entenderam agora o mistério? Vamos lá. Aceitar, inclinar, buscar. Aí quando chega aqui, ele diz, aí vem o temor do... A primeira coisa que depois que você aceita ela, é que ela te faz cheio de temor. Todo pastor crente, irmão, ele é cheio do temor de Deus. Ele é tão cheio do temor de Deus que ele aceita, ele tem a autoridade dele. Mas na igreja, os crentes dizem coisa com ele, fala, e ele na sinceridade dele, vai tratando, vai cuidando, vai ajeitando. Tem um ruim ali, ele sabe que tem um fuxiqueiro. Tem dia que é ruim mesmo, a gente entra na igreja, está sabendo da irmã que falou da gente o dia todinho, não é assim? Não é fácil não, irmão. A gente é pastor, mas é pronto, é falando de dinheiro. Agora mesmo um pastor chegou, antes de eu vir para cá, antes de eu viajar, eu até disse, meu Deus, para que ele mostrou esse áudio? Aí o pastor Zé, um áudio aqui. Aí ele mostrou. É porque o pastor Zé está pedindo isso, mas nós temos que entender. E aí a irmãzinha, uma irmãzinha de de oração. Aí eu disse, não, irmão, baixa. Quero mais ouvir, não. Mas aí quem tem um temor de Deus se acalma. A gente fica com raiva de início. Irai-vos, mas não. A gente se ira, dá vontade de pegar ele e dar uma pisa. Mas aí a gente que tem temor de Deus, né, assim, não, eu vou aguentar aqui, eu vou orando, aí pronto. Quando vê ela, tem que passar por ela e fazer o que com ela? Pai do Senhor, minha santa. Porque quem é doente é ela, quem tem um temor de Deus é você. Então ouçam bem, olhe para cá. Agora vamos lá. E como é que vem esse conhecimento de Deus? Se tu olha para cá, não é discutir, não é debater, é o quê? Vamos lá, não é discutir, não é debater, é o quê? O método da Bíblia não é especulação. E pastor, o dilúvio foi local. Aí perguntaram para o pastor, um amigo meu lá do Maranhão, que ele nunca fez nada de teologia, só fez a Bíblia. Aí perguntaram para esse velhinho lá, pastor, o dilúvio foi local ou foi universal? Lê aí. Aí ele leu. E as águas cobriram os montes. Lê mais. E a arca andava nas águas. Molhou tudo, irmão. Ele disse, não, eu quero saber do senhor se foi local. Irmão, não quero saber se foi local, se foi universal. Eu sei que molhou. Molhou e matou gente. E tu deve dar graças a Deus que tu não estava lá. Quem glorifica a Deus? A coisa que eu tenho mais vontade de saber é porque que eu nasci preto. Aí um dia desse eu estava lendo um teólogo, né, ele explicando por que eu fiquei preto. Aí ele diz assim, concernente à cor, não é assim? As questões climáticas e os que desceram para a África. Eu disse, meu Deus. Paulo diz em Atos 17 que nós tudinho viemos do mesmo e não tem quem explique isso aqui. Vocês entenderam? Mas eu como quero opinar, eu como não quero me render, eu como não quero aceitar, eu vou especular. Isso aqui não é para especular. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para quê? Pronto. Aí eu vou ficar, pastor, por que eu nasci preto? Não, olha, preste bem atenção. Eu tive uma professora de hebraico que eu perguntei para ela, eu fiz uma pergunta para ela. Ela respondeu assim para mim, Osiel, fique com o que a Bíblia revelou. Não me questione o que ela não está tratando. Deus me perdoe, professora. Porque se fosse para estar revelado, estaria ali. Você não já leu Deuteronômio? 29. As coisas? Eu disse, é mesmo, professora. Ela disse, se aquete. Deixe de estar me intrometendo aqui na aula. Eu disse, obrigado. Mas o que é que eu quero mesmo, irmão? Isso aqui é para si. Vamos lá, para si. Agora, quando você aceita, olha para cá. Olha aqui o mistério. Por isso que eu falei aqui
na esposa do pastor. Mateus 16. O que os homens estão dizendo que eu sou? Especulação. O que eles estão dizendo que eu sou? Uns dizem que tu és. Vamos lá. Pregue comigo. Uns dizem que tu és. Outros dizem que tu és. Outros dizem que tu és. Alguns? Isso era só o quê? Aí Jesus vira e diz, mas vós. Pegue um pastor, não estou desprezando, eu tenho um curso teológico, tenho tudo, agora preste atenção. Pegue um pastor que tenha o maior conhecimento teológico. E pegue um pastor que conheça Jesus. E bote para fazer a obra. E vós, quem dizeis? Aí está no 17. O Espírito Santo naquela hora entrou em Pedro. Você pode pegar toda a obra teológica, é muito boa. Olhe para mim aqui. Se você pegar a matéria, Cristologia, lá vai. Quem é Jesus? Esses são os top. As duas naturezas de Cristo. Ofícios de Cristo. Todas elas. E tu vai sair com um bom conhecimento. Até quando for pregar os ofícios de Cristo, rei, profeta, sacerdote, e citar. A diferença é de quem fala para quem conhece. E vocês? Aí o Espírito Santo pegou Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e nem foi sangue. Quem? Bota um pastor que Jesus já se revelou para ele. Bota um pastor que conhece Jesus. Olha para cá, 1 Coríntios 2:10. O Espírito penetra todas as coisas, até... E aí quando tu vai para Romanos 11:33, ó profundidade das... E de toda ciência. Aí como é que tu vai pegar essa sabedoria toda? Senta no banco da universidade e vê se tu pega isso. Agora quando tu vai para o joelho, cheio da Bíblia, já aceitou ela, já inclinou a ela e tem temor de Deus. Eita, meus irmãos, eu vou encerrar aqui. Eu vou só dizer uma coisa para vocês, só estou falando da primeira. Um pastor que dobra o joelho, de madrugada, problema na igreja, luta, para ele passar 2 horas de joelho, só se ele conhecer Jesus. E tem deles que falam na intimidade, é assim ou não é? Porque aqui está o nível de quem está recebendo o conhecimento porque já aceitou a palavra. Todo pastor que aceita a palavra, olhe para cá, o apóstolo São Paulo no capítulo 1 de Gálatas 1, verso 11 e 12, ele diz, o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum. Aí no 12 ele diz, eu não aprendi de homem algum. Vocês podem participar de escola bíblica, vocês podem fazer seminário, tudo é bom. Agora isso só presta para quem já tem o temor, porque quanto mais vem de Deus, mais tu se inclina.
Quanto mais a palavra entra, mais tu se rende a ela. Tem pastor que vem para uma escola bíblica dessa, quando ele sai daqui, ele sai dizendo: Jesus, eu preciso ser mais crente. Eu ouvindo aqui o pastor Virgínio, eu disse: meu Deus, duas coisas que me impactaram esse ano já. A palavra dele e a outra foi da tia Jo. Ela foi lá na igreja e botou um meninozinho numa cidade levando taca, o professor batendo na cara da criancinha, e o pai pegando um pau e batendo nas nádegas do menino, para o menino negar Jesus. E o meninozinho não negava. Aí eu disse: meu Deus, eu nunca levei uma lapada dessa. Para tu levar uma lapada dessa e ficar glorificando a Cristo, só se tu conheceres Ele. Aí o Paulo disse: o evangelho que eu prego eu não recebi de homem. Meus pastores, deixa eu dizer uma coisa. Para um homem de Deus entrar num bairro aonde tem feitiço, aonde tem morte, aonde tem bandidagem, só se ele conhecer Jesus. Vocês podem observar o que tem de cabra velho frouxo no ministério. E a mulher está do mesmo jeito. Vou logo dizer toda a verdade de Deus. Sabe agora, pastor Virgínio, sabe como é que está acontecendo? Para mandar um missionário aqui, tem que botar um termo. Botar um termo dizendo que o missionário está indo com chamada, que não é o pastor que está mandando, porque agora tem uns que vão, e se acontecer alguma morte lá, a família todinha bota a culpa no pastor presidente. Tiraram meu filho daqui, botaram lá para aquele exterior, o menino voltou depressivo, voltou doente, e agora está assim. E antigamente os missionários, que não tinha nem agência de missões, aí eles entravam para a obra, não sabia se ia voltar. Minha véia, eu vou sair para pregar o evangelho, eu não sei se eu volto. Ei, mano, o negócio está sério. Só faz isso quem tem conhecimento de Deus. E essa é a sabedoria que vem do alto, que vem de cima. Meu irmão, minha irmã, para o homem dizer: eu vou fazer a obra de Deus, só se ele estiver cheio do temor de Deus e conhecer as verdades do Senhor. Segundo, por que você deve buscar sabedoria? Diga comigo: ela me dá, bem forte, eu vou encerrar só nesse ponto aqui. Ela me dá eficácia. Ela dá o quê? Ela dá o quê? Aí quando você pega aí do versículo 6 a 9, olha o que ele diz: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Quem está na sinceridade, olha para mim aqui, ó. Se tem uma coisa que não derruba o líder, é quando ele anda na... Eita, meu irmão. Quando ele tem um conhecimento de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz que o justo se firma pela sua sinceridade. Aí pronto, pode ter o mentiroso, pode ter o fusqueiro, pode ter o encrenqueiro, pode ter o falso, mas quando você está fazendo a obra de Deus, ela te dá eficácia. Quando você lê o Salmo 119, verso 11, ele diz: eu tenho os teus mandamentos, e eu não tenho medo dos meus inimigos. Está aí na Bíblia. Quando você tem a sabedoria de Deus, ela te dá eficácia. Eficácia. Tiago 3,13, ele deixa isso bem claro: a sabedoria que vem de lá, ela é pacífica, ela é poderosa. Enquanto que a sabedoria humana é diabólica, a do céu te firma, a do céu te estrutura. Uma sabedoria que não derruba teu ministério. Terceiro e último lugar, diga comigo: ela. Vamos lá bem forte. Ela guarda a minha moral. Olha aí. Ele diz assim: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas
16, e para te livrar. Só que no hebraico, mulher estranha, você vai ler muito esse termo no hebraico, no português. Mulher estranha e mulher estrangeira. Diga comigo, mulher estranha, bem forte, mulher estranha e mulher estrangeira. O que é a mulher estranha, pastor Ziel? Não é aquela mulher que você não conhece ela, não. Mulher estranha é aquela mulher que quebra o relacionamento correto para viver um relacionamento estranho. Ela é casada, mas ela quer um relacionamento estranho. E a sabedoria na vida de um ministro guarda ele de cair moralmente. Mulher, irmão, principalmente mulher bonita, mas que é ruim, que é sem vergonha, olhe bem, ela nunca quer uma coisa que não presta, ela só quer coisa que presta. Você nunca vê onde é que uma mulher, a mulher atraente, a mulher sedutora, ela vai querer um Zé Ninguém. Não. Pode ser até um pastor feio, da venta grande, da orelha grande, da cabeça grande. Mas às vezes ela quer ele. Às vezes tem pastor lá no Maranhão que cai, eu digo, meu Deus do céu, esse homem caiu. Isaías 53, olhando para ele, nenhuma beleza víamos, mas mesmo assim cai. Mas olhe para cá, é que a mulher sedutora, ela não está atrás se ele é bonito, se ele é chique, se é charmoso. Ela quer derrubar quem tem posição. E não há posição melhor e mais honrada do que a posição de um ministro do Evangelho. Oh, glória a Deus. Na cidade pode ter um feiticeiro, que nós não vamos dizer que não tenha. Mas aí a pessoa passa ali a casa do pastor. Na cidade tem, diga comigo, político. Vamos lá, bem forte. Na cidade tem quem? Político. Prefeito. Hein? Tem um médico. Hoje já como tem muito médico, mas antigamente um médico naquela cidade, era assim ou não era? Pronto. Mas preste bem, só posição de alto nível. Agora, às vezes, o médico está doente e ele vem buscar uma palavra com quem? Com o pastor. Às vezes o macumbeiro já cansou da vida velha dele, ele vem buscar uma palavra com quem? Às vezes o político está todo enrolado, ele vem buscar uma palavra com quem? O problema também é que tem pastor que está muito enrolado também com a política. Mas tem uns que ainda são bons. Que vem buscar a palavra com quem? Com o pastor. Eu estava aqui vendo ontem o prefeito. Lá em São Luís, eu creio que ele me escuta. Que ele diz, pastor, eu lhe escuto direto. O prefeito lá da cidade. Toda coisinha que ele vai fazer, alguma coisa ele me liga. Pastor Zé, eu estou com esse plano. E as suas orações, eu sinto assim um negócio. Eu disse, pois é de Deus, é de Deus. Eu faço ou não faço? Eu disse, olha, é o seguinte, é assim, assim, assim. É desse jeito. Direto ele me liga. Pastor Zé, é assim. Eu disse, é desse jeito. É porque, meu irmão, pode ter as autoridades que tiver, mas o pastor naquela cidade, ele é uma autoridade. Quando eu era adolescente, eu assisti um filme de faroeste. E nesse filme de faroeste, ouçam bem isso, tinha um pistoleirão na cidade, que era no povoado lá, quem mandava. E aí chegou um obreiro, que ele tinha sido pistoleiro, e ele estava botando ordem no povoado. E o chefão mandou matar ele. Quando chegou lá, um dos pistoleiros que foi matar, viu ele, foi pregando. Pregando. Aí ele voltou para o chefão e disse, nada, rapaz, vamos deixar o homem de mão, que ele é só um pregador. Ele disse, é por isso que eu te mandei matar ele. É que pregador é que é perigoso.
Quem arranca da desgraça é pregador cheio do Espírito Santo. Quem arranca da miséria é homem cheio de Deus. Pastores, o que eu quero dizer aqui nesta tarde, o diabo está querendo atacar a nossa moral. Na internet o que tem agora é dizendo que nós não valemos nada, que nós não prestamos, que nós somos enganadores. Mas eu estou aqui para dizer na autoridade do Espírito Santo, aqui tem homens de Deus que choram pela obra. Tem os bandidos? Tem. Tem os sem vergonha? Tem. Mas nós não somos desse grupo. Paulo diz, as mulheres idosas, eu trato elas como? Mamãe. Mamãe, pode ser mamãe. E as novas? Minha irmã. Ô irmã. Pode ser irmã. Ô santa, vem cá, deixa eu dar um abraço. Mas nessa não. É fogo encostando. Queima. E não tem negócio, não é prima, pastor. É assim que começa. Não, mas ela é só uma funcionária daqui de casa. É com ela que cai. Ei, irmã, mulher sedutora é bicho perigosa. Elas fazem um caqueado que é difícil tu se segurar. Aí que ele está dizendo, foge da mulher estranha. E eu estou dizendo aqui que ela não quer gente que não presta. Ela só quer quem? Vamos lá. Capítulo 39 de Gênesis. Eu vou só, nem precisa ler, vou encerrar aqui. A Bíblia diz que Deus colocou, aliás, Potifar comprou José e botou na sua casa. E aí o que acontece? Viu Potifar que a sua casa estava sendo abençoada. A casa estava sendo o quê? Vamos lá, a casa estava sendo o quê? Agora imagine um pastor que está abençoando uma cidade. O povo admira ele, convida ele para dar uma palestra na escola. É assim ou não é? Quem já foi dar palestra numa escola? Que os alunos convidam? Quem já foi? Olha aí, pronto. Um dia desse eu fui convidado para dar uma palestra na melhor faculdade de Direito de São Luís. Já imaginou? Aí eu fico pensando, quando eu fui terminando a palestra, aí eu ia descendo, eu disse, meu Deus, quem sou eu? Imagine, irmão. Um pretinho velho. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. E aí só doutorzão. E aí pronto, falando comigo. Tinha até deles que diziam doutor, e eu pensando que ele falando com o outro. Ele disse, não é com o senhor mesmo. Eu disse, sou eu. É assim. Até me assustei. Sabe o que é isso? Olhe para cá. É que o senhor naquele bairro é uma autoridade. Naquele lugar você é uma autoridade de Deus. Mas não deixe o diabo derrubar a tua moral, homem de Deus. Comprou fiado no bairro, faça o quê? Em nome de Jesus, paga! Não queima nós, rapaz. Se ela botar em cima de ti, se for uma velhinha, porque não tem essa, pastor Estevão dizia que pecado era pecado. Pode ser nova ou pode ser velha. Tem muita velhinha para frente. Tem até irmão, não pastor, ela me abraça porque é uma velhinha. Não vai nessa não. Dia desse eu ia saindo do culto, aí uma irmã, 75 anos. Pastor Aziel! E aí correndo atrás de mim. Eu disse, o que essa irmã quer? Sim, minha santa. Ô pastor, arrume um homem para mim. Eu disse, como irmã? Ela disse, pastor, é porque eu vejo o senhor falando aí de casar. O senhor arruma uma vaguinha para mim. Ô pastor Aziel, eu estou com tanta vontade de casar. Eu disse, quantos anos a irmã tem? 75. Mas você sabe, né pastor? Eu disse, eu sei. Me arrume. Eu disse, não, vou arrumar. Só que eu nunca consegui. O que eu quero dizer aqui para os pastores... Olhem para mim aqui agora. Vamos lá, vamos me finalizar. Olhe para cá agora. Olhe para mim aqui agora. José viu Potifar que a casa dele estava sendo o quê? A casa dele estava sendo o quê? Oh, meu Deus. Olha quantas vidas abençoadas aqui pelo pastor dos senhores. Quantas vidas, quantos ministérios. Às vezes o pastor aqui, ele não mensura o tamanho que o ministério dele tem. O senhor não pode mensurar o tamanho do seu ministério. Então não dê ocasião ao diabo.
Porque o diabo, para derrubar, ele não... Onde é que você vê uma mulher botando em malandro que não presta? Só bota em quem tem alguma coisa para cair, para ela envergonhar. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. José abençoou a casa de Potifar. E quando Potifar viu que a casa estava abençoada, foi o que ele fez com ele? Botou numa posição mais alta. Mas aí a Bíblia diz que a esposa de Potifar botou o olho em quem? Ela botou o olho em José por duas razões. Quem me ajuda aí? Quais são as duas razões que ela queria José? Primeiro, ele era o quê? Bonito. Ele era o quê? Bonito. E o que mais? Hein? Porque às vezes o homem é bonito, não é só bonito. Porque às vezes tem um bonito, eu conheço é muito homem aí bonito, que aí a mulher não quer ele. Conheço é muito. É um homem bonito, é um homem formado. Dia desse uma irmã veio, um maridãozão bonito. Aí pronto, um homão, brancão. Aí a mulher, pastor, não quero mais ele não. Eu disse, meu Deus do céu. Quando ele saiu, eu disse, mas irmão, o que é, irmão? Não sei, pastor. Mas até o jeitão velho dele falar, eu vi, meu Deus. Esse jeitão velho dele, um homem velho, grandão, só bonito. Cuidado também, pastor. Você não pode ser só bonitão, só elegante. Tem que ser macho, você não pode estar brincando, não. Um pastorzão firme, é assim. Mas lá vai. Ela queria ele por duas razões. Uma, as irmãs já disseram. Ele era o quê? Bonito. Mas por que ela se apaixonou? Será se não tinha homem lá na casa de Potifar que era mais bonito do que José? Tinha. Mas a elegância dele, o charme, era na administrar. Coloque isso aqui. A roupona na zona, todo bonitão, barbona na zona, cabelão. Põe isso aqui, bota isso aqui. Aí, ai meu Deus, que homem lindo. Bota pra cá, bota pra lá, vem pra cá, vem aqui, é desse jeito aqui, é assim. Aí se a sua mulher chega em casa, aí tu tá com um pano aqui, minha velha, já passei o gomoso do menino. Aí pronto, fraco demais. Tem que ter a autoridade e tem que ter a postura. Aí ela viu em José, além da beleza, a elegância para administrar. Eu conheço muita mulher que na hora que o homem passa, ela diz, meu Deus, que homem elegante. Olha o jeito desse homem falar. Olha o jeito desse homem. Aí às vezes o pastor, às vezes ele não é nem bonito, o pastor, como eu já disse aqui. Mas tem elegância. A mocidade, cadê a mocidade? Eu quero no evangelismo. Cadê as irmãs do ciclo de oração? Aí a irmã fica, meu Deus. Aí cuidado. Sabedoria de Deus para você não cair. E aí Deus vai abençoar o teu ministério. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 32, não deis escândalos. A quem? A gentios, a judeus e a igreja de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Que escola linda. Quem está feliz de estar aqui? Eu disse agora há pouco aqui numa entrevista, pastor, que eu quero parabenizar os senhores, desde da outra vez que eu vim aqui até agora, a alegria de vocês, o avivamento de vocês, dos senhores. Eu fiquei muito feliz de ver aqui a alegria dos senhores, do pastor presidente. Ontem eu conversava com a minha esposa. O pastor tem uma família bonita, mas tem duas coisas que eu admiro nele: a simplicidade dele, como da esposa, como também da família. Não tem ar de general. E é assim que Deus nos quer. Vamos dar as mãos para a gente orar juntos. Oh, glória a Deus. Só homens de Deus, mulheres de Deus vão abalar o Recife, vão abalar Abreu e Lima, porque vocês já têm o conhecimento de Deus, têm a sabedoria de Deus. E escute aqui agora, vocês, os senhores, não vão deixar o diabo atacar a moral. Como aqui é filmado, nós vamos dar um recado para os líderes da parte de Deus. Vamos limpar a casa e vamos deixar só quem quer glorificar o nome de Deus com a sua vida ministerial.
Aqui não é lugar para malandro. Aqui não é lugar para quem não tem caráter. Aqui não é lugar para quem quer fazer um passeio. Aqui é lugar para quem é chamado e quer morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Feche os olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Soberano e eterno Deus, Pai eterno, o diabo está escandalizando alguns ministros para envergonhar o Evangelho. Mas eu quero te louvar pela vida desses obreiros que aqui estão, das tuas servas que aqui estão, que são tocados pela tua palavra, já receberam a tua palavra, são cheios do Espírito Santo de Deus, e como sinal de comunhão e de intimidade, de união, estamos com as mãos unidas aqui agora. Querido pastor, em nome de Jesus, deixe o Espírito de Deus encher mais e mais a tua vida. Nem o diabo, nem o inferno, nem Satanás vai escandalizar o teu Evangelho que está na tua vida, porque o sangue de Jesus Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. E agora o Senhor te dá sabedoria espiritual, discernimento de espírito e graça do céu. Agora, com as mãos levantadas, levantem as mãos, sinal de comunhão e desta escola bíblica de obreiros. O Senhor já curou aqui nesta tarde, eu creio nisso. O Senhor já usou muitos pregadores aqui esses dias, mas agora os senhores vão sair com a palavra de Deus blindados, porque o diabo, ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enche do teu espírito, que a tua glória continue na vida de cada obreiro aqui, Senhor. Aquele que veio aqui pensando em fracasso ou pensando em desistir, o Senhor levanta pelo poder e pela glória agora e dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Dê um abraço no pastor ao seu lado e diga para ele: Deus está contigo, meu querido. Deus está conosco, em nome de Jesus.